Amados, vocês estão bem? Quero aproveitar essa manhã fria. Hoje tá frio, hein? 11 graus. Para conversar com você sobre uma parábola que Jesus contou, que é a parábola dos talentos. Eu gosto de pensar nela. Eu, como engenheiro, eu gosto de trazer essa aplicação para os nossos dias. Por quê? Porque a parábola dos talentos, né, o exemplo que Jesus usa é um exemplo monetário. Talento era uma moeda da época. E eu acho interessante que, se você for fazer a conversão de quanto que valia um talento, né, trazendo aquele valor do passado para o valor presente em reais, você vai ver que era um valor realmente considerável. Milhares de reais era equivalente a um talento. Então você percebe o seguinte, que um talento, para aquela pessoa que recebeu um talento, não tinha sido dado pouca coisa para ela, se olhar ela de forma individual. Obviamente que 10 talentos é maior do que um, isso daí é matemática básica. Mas se você for olhar no singular, no individual, não era pouca coisa. Mas a mentalidade do cara que recebeu um talento realmente mostrava uma mentalidade de escassez. Nessa parábola que Jesus conta, a desculpa que ele usa, ela não foi aceita muito bem, né? Ela falou, sei que você é um senhor exigente, que colhe aonde não plantou e tudo mais, e eu tive medo de não corresponder ao Senhor, então eu enterrei esse talento aqui. E olha só que doido a resposta. Jesus, ele conta o seguinte, ele fala assim, ó, né? Dentro da história, claro, o Senhor diz o seguinte, se você sabia que eu era alguém tão exigente, por que você não fez o básico? Por que você não pegou o valor que eu te dei e não investiu esse dinheiro para pelo menos eu colher os juros disso? Traz para os dias atuais. Por que você não pegou essa quantia financeira que eu te dei e não colocou num CDBzinho básico, liquidez diária, só para me pegar ali o rendimento da Selic? Entenda, você já percebeu aqui, eu sou cristão, eu amo a teologia, já estudo ela há 10 anos, mas eu gosto de trazer essas aplicações para o nosso dia, pegar esses conceitos espirituais e tentar olhar eles de uma forma aplicável para os nossos dias. E eu também sou, se você me segue no Instagram, se você não me segue, pode pesquisar lá, você vai ver que eu gosto de estudar várias áreas, né? Eu sou engenheiro, mas me especializei em neurociência, estou entregando meu TCC agora, enquanto eu gravo esse vídeo. Porque o que eu acredito? Eu acredito que a máquina mais importante que eu tenho que entender como ela funciona para poder solucionar os problemas dela é a nossa mente. E a neurociência, ela explica de forma micro um conceito macro. Por exemplo, a neurociência, estudando neurociência, você aprende cognição, você aprende emoções, você aprende biologia, você aprende tudo. Você aprende o ser humano, como funciona o ser humano por completo. Estou te dizendo isso para que você entenda o seguinte. Esses conceitos espirituais que Jesus dava na época, esses exemplos espirituais que Jesus dava na época, eles são totalmente aplicáveis para os nossos dias. O conceito em si é aplicável para hoje. Que nem o que eu te falei, por que você não, trazendo para os dias atuais, por que você não pegou a quantia que eu te dei e não investiu no banco para pegar ali o rendimento da Selic? Só que você percebe que dentro daquela parábola, algumas pessoas tinham uma capacidade um pouco maior, então eles não iam investir só num CDBzinho básico. O que eles iam fazer?
eles iam procurar algum tipo de investimento que rendesse acima da inflação, ou eles iam abrir franquias, eles iam alavancar o dinheiro inicial que eles deram. Tá certo? Até aqui acho que tá tranquilo para a gente compreender, né? Porque eu quero ir adiante. Existe um talento que todo ser humano tem e que ele ignora. Ele realmente enterra esse talento e fica dando desculpas para levar uma vida mediana, só que desculpas não colarão. Elas não colam nem para você, nem você acredita nas desculpas que você dá. Você está com 20 anos, 30 anos, não se formou, não construiu nada na sua vida e ainda continua culpando seus pais. Culpa a sua esposa, culpa a falta de condição que você não teve no passado, o apoio, o incentivo. Você culpa seus líderes religiosos. Todo mundo tem culpa, né? Todo mundo te fez alguma coisa, te feriu de alguma forma. Você não tem culpa de nada. Assim como você, eu vim de baixo, cara. Meus pais se divorciaram quando eu nasci. Eu fui criado pelas minhas tias. E assim, elas me davam comida, elas me deram educação, mas não tinha dinheiro não, velho. Eu fui o primeiro da minha família, eu falo isso sempre, eu fui o primeiro da minha família a ter uma casa própria. Fui o primeiro da minha família a ter carro. Tá? Fui o primeiro a concluir o ensino superior. Eu sou classe baixa, igual você. Morava em bairro ruim, igual você. Ah, porque os cosmos? Não, porque eu entendi o que eu estou te explicando nesse vídeo aqui. Deus te deu uma capacidade intrínseca que todo ser humano tem e ninguém explora. Eu não sei o que acontece com os cristãos, eu não sei o que acontece. Parece que quando você vira cristão, a sua cognição ela some e você agora começa a olhar o mundo somente de uma forma simplista. É de Deus, não é de Deus. Deus não quis, Deus não fez, Deus abençoou mais aquele lá do que a mim. Existe uma capacidade intrínseca do ser humano que se chama neuroplasticidade. Eu vou te explicar o que é isso, porque eu não sei se você conhece, mas basicamente, né, esse é um talento que Deus deu para todo ser humano. Todo ser humano tem essa capacidade. Todo ser humano tem essa capacidade. Todo ser humano que tem um cérebro tem essa capacidade. Tá certo? Ah, eu não nasci com a habilidade do Messi para jogar bola, do Neymar para jogar bola. Ah, eu não converso, não me comunico igual aquela pessoa ali, por isso que eu não consigo ir adiante. Eu não tenho 1,90 m, eu não sou bonito, eu sou gordo, sou magro. Tudo bem, você pode não ter nascido com as características que você queria, mas você nasceu com essa capacidade, a de neuroplasticidade. E isso não é pouca coisa. Agora, por você desconhecer o funcionamento disso, né? Ou até mesmo a existência, talvez você nem saiba que existe esse conceito, essa ideia, você continua levando uma vida mediana. O que é neuroplasticidade? Isso daqui é um conceito, né, da neurociência. Basicamente é uma capacidade que o nosso cérebro tem. Uma capacidade intrínseca do nosso cérebro. Todos que têm um cérebro têm ela. Que é a capacidade de aprendizado. Exatamente isso. Todos têm a capacidade de aprender. Como que funciona a neuroplasticidade? Toda vez que você começa a se expor a um determinado assunto, a um determinado comportamento, os seus neurônios, eles começam a se ramificar e a fazer outras ligações. Imagina só o seguinte, que você plantou duas árvores próximas umas da outra. E conforme elas começam a crescer, os galhos vão se entrelaçando ali. De uma forma que quando elas crescem e ficam robustas,
Os galhos se entrelaçam tanto que você já não consegue mais separar. Não tem como separar eles mais. Aí você tem que arrancar a árvore fora. Conseguiu imaginar esse exemplo? Agora imagina seus neurônios como duas árvores. E conforme você se expõe a um aprendizado, a um comportamento, você vai criando ramificações, que eles chamam de dendríticos, mas eu não vou entrar aqui na parte fisiológica não, só quero que você entenda o conceito. E esses neurônios, eles vão conversando entre si, vão criando uma conexão, que se chama sinapses. E conforme você se dedica nesse aprendizado, vamos supor que você pega ali um texto difícil de ler, você vai se dedicando a se expor naquilo, essas sinapses elas vão ficando cada vez mais fortes. E aí depois outros neurônios vêm se conversar também. E aí outro neurônio vem e se liga. Isso se chama aprendizado, esse processo. E conforme você fortalece isso, melhor você fica. Imagina que você vai na academia, e aí você vai fazer um exercício, sei lá, supino. Você nunca fez supino antes. Então o movimento sai todo estranho, você não consegue ali, um braço sobe antes do outro, tal, você não tem coordenação motora, você não tem força. Mas conforme você vai se expondo a isso, a esse estímulo, a esse comportamento, a essa atividade, você vai ficando melhor. Você vai ganhando capacidade motora para executar de forma melhor. Você vai ganhando essa capacidade. Porque seu cérebro vai fazendo ligações, ele vai fazendo essas sinapses. Você vai aprendendo isso. Tem, assim, eu não vou entrar assim a profundo porque não é o objetivo do vídeo, mas pesquise um vídeo no YouTube que seja sobre sinapses. Você vai entender o que é isso. Sobre neuroplasticidade. Estou te dizendo isso por quê? Né? Agora fazendo aqui a junção para a gente finalizar esse vídeo. Deus te deu a capacidade de aprendizado. Deus te deu a capacidade de aprender qualquer coisa. Eu não estou falando que você vai ficar profissional em tudo. Não estou falando que você vai ser o master em tudo. Não estou falando que se você começar a estudar futebol hoje, você vai ser o Neymar. Não seja ignorante. Existem pessoas que têm uma capacidade natural, genética, que dá para eles habilidades que outros não vão ter. E tudo bem por isso. É a singularidade. Foi assim que Deus fez. Deus fez algumas pessoas com 1,90 m e outras com 1,55 m. Obviamente que se um cara de 2,10 m tentar jogar basquete, ele vai se sair muito melhor do que uma pessoa de 1,55 m. É biológico. Entendeu o que eu quero te dizer? Não seja ignorante. Eu só quero te dizer o seguinte, que assim como na parábola que Jesus contou, ele falou assim, pô, se você só tinha um talento, por que mínimo? Por que você não fez o básico? Por que você não fez o mínimo? Que era ter colocado o dinheiro no banco para render ali, pô, e eu pegar o rendimento disso. Mas não, você enterrou. Você foi negligente. Perfeito? Consegue compreender o que eu estou querendo te dizer? Então é isso. Deus te deu a capacidade de aprendizado. Você pode aprender quase qualquer coisa. Tá? Você pode aprender quase qualquer coisa. E isso daí é gigante. Isso daí é algo belo. Tá bom? Isso daí é algo maravilhoso. Você não é uma vítima. Você pode aprender quase qualquer coisa. Isso daí pode abrir várias oportunidades para você se você tiver interesse. Tá bom? Tamo junto. Não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Tá? Tamo junto, é só o começo.